Olá, meu nome é Albert Lucas e o nosso grupo ficou com o tema de adoção internacional. Inicialmente, cabe destacar que, de acordo com Maria Helena Diniz, a adoção nada mais é do que um ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco, consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na conduta de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha, né? E partindo agora especificamente para o assunto tratado, a adoção internacional ocorre quando um instituto da adoção é aplicado entre pessoas residentes em diferentes países signatários da Convenção sobre a Adoção Internacional de Haia. No que tange à lei aplicada na adoção internacional, a LINDB, no artigo 7, caput, determina que a legislação competente é a lei de sua residência habitual, exceto se a lei estrangeira não for mais favorável ao adotando. Ademais, destaque-se que no direito internacional há uma conversação, né, entre os tratados internacionais atuais nesse mesmo sentido. A adoção internacional, aliás, a adoção como um todo, né, permite que menores em situações de abandono encontrem um lar no estrangeiro. Né, isso já na adoção internacional, né, que não foi possível em seu país. Ou seja, a adoção internacional é subsidiária, né, preferindo-se a adoção realizada no estado de origem do menor, a fim de preservar os seus vínculos culturais. No Brasil, a adoção internacional possui um caráter excepcional e subsidiário, ocorrendo quando o adotante possui residência habitual em país estrangeiro e deseja adotar a criança brasileira. Dessa forma, utiliza-se o critério da territorialidade e não o critério da nacionalidade para definir quando haverá a adoção internacional. Portanto, mesmo que o adotante resida de forma habitual em um país estrangeiro, seja de, seja de nacionalidade brasileira, a adoção ainda irá se caracterizar como um ato internacional. Os requisitos essenciais para que ocorra a adoção internacional estão previstos no artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante destacar a existência da Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria internacional, que está prevista na Convenção de Haia. A referida convenção foi estabelecida a fim de estabelecer pressupostos legais para salvaguardar o interesse superior da criança e os seus demais direitos fundamentais, sejam observados e preservados no processo de adoção internacional, instituindo, para tanto, um sistema de cooperação entre os Estados consignados da referida Convenção. Portanto, criando uma rede de segurança estatal para evitar situações de risco para o menor, como tráfico e venda de crianças, por exemplo, bem como a Convenção de Haia assegura também o reconhecimento da adoção realizada nos termos da Convenção perante os Estados adotantes. Destaque-se que o Brasil passou a ser signatário da Convenção em 1999. Importante também destacar que existem algumas condições de admissibilidade para a adoção internacional no Brasil. A primeira dela é formular um pedido de habilitação perante a autoridade central em matéria de adoção internacional do país em que a criança será acolhida. Mas será feito um relatório contendo informações sobre a idade, a capacidade jurídica, a adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social e a aptidão para assumir uma adoção internacional por essa autoridade central do país, né, que deve ser anexada à petição inicial do processo administrativo. Esse relatório será enviado à autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira e será instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e também com cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Destaque-se que o parecer, ou seja, esse relatório, deverá estar devidamente traduzido por tradutor juramentado. Né? E no Brasil, a Autoridade Central Federal, a Autoridade Central Federal de Adoção, está alocada no Ministério da Justiça e de Segurança Pública. E existem ainda autoridades centrais e estaduais presentes pelas comissões estaduais de adoção internacional. O segundo requisito é a verificação de que a colocação em uma família substituta seja a adoção adequada ao caso concreto, sendo a adoção internacional uma medida subsidiária ou excepcional em virtude do princípio da prevalência da família natural. Né? É importante ainda destacar que a autoridade central do país estrangeiro deverá manter contato com o adotando e seus adotantes para averiguar o bem-estar do menor, uma vez que o Brasil perde a jurisdição sobre a criança.
Verificada a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional e preenchendo os adotantes os requisitos e objetivos subjetivos necessários ao deferimento da adoção, tanto à luz do que dispõe o ECA, como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, o qual terá validade no prazo de 1 ano, conforme o artigo 52, incisos de número 7. Observação: se não der certo o processo de adoção no prazo de 1 ano, o processo de habilitação deverá ser refeito. Destaca-se que a preferência pela adoção internacional efetiva por brasileiro residente no exterior compete o Estado de origem disciplinar se o adotado perderá ou manterá sua nacionalidade e o Estado de acolhida regular se adquirirá a sua nacionalidade. O ECA exige ainda a documentação do adotante estrangeiro, expedida por autoridade de seu país, inclusive com estudo psicossocial, elaborado por agência especializada e, para tanto, ainda credenciada. Tais documentos deverão estar autenticados pela autoridade consular e diplomática brasileira naquele Estado. Nesse aspecto, a Lei 12.010 de 2009, acrescentou norma detalhada a respeito dos procedimentos a serem observados pelo adotante estrangeiro. Assim, estrangeiros interessados em adotar criança ou adolescente brasileiro deverão formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central. Na fase judicial, nós encontramos alguns requisitos. Esses requisitos vai do artigo 165 a 170 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre esses requisitos estão a necessidade que a petição inicial seja instruída com o laudo de habilitação da adoção, que a situação da criança ou do adolescente a ser adotada já esteja regularizada, deverá ter os seus documentos de identificação, certificação de nascimento da criança que deverá estar sob a tutela do Estado. Antes do trânsito em julgado da sentença que deferir a adoção, não será permitida a saída do adotado do território nacional, proteção essa reforçada pelo fato de ser eventual apelação recebida somente em seu efeito devolutivo. Transitada em julgada a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição do alvará com autorização de viagem de menor, bem como para a obtenção do passaporte. Em tal documento constarão características físicas do menor adotado, tais como idade, a cor, o sexo, traços peculiares, entre outros, bem como fato recente, a posição e impressão digital do polegar direito. Em anexo estará a cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado, conforme o artigo 52, parágrafo de número 9. Deferida a adoção, possibilidade de alteração do nome e do prenome. No entanto, a Autoridade Central Federal Brasileira poderá solicitar informações sobre situação da criança e do adolescente adotado, a qual momento que julgar necessário, conforme artigo 52, parágrafo de número 10. Da nacionalidade do adotando. O artigo 12, o parágrafo de número 4, não prevê adoção internacional como causa de perda de nacionalidade. Nesse sentido, a adoção internacional não está disposta como fato gerador de perda ou ganho de nacionalidade brasileira. Portanto, entende-se que a nacionalidade da criança brasileira permanecerá, bem como a criança estrangeira adotada por brasileiro ou pessoa com residência habitual no Brasil não adquirirá a nacionalidade brasileira em razão da adoção. Entretanto, isso não impede que a pessoa adotada, ao completar sua nacionalidade brasileira através do processo de naturalização constante, no artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição Federal de 88, passando assim a possuir sua dupla nacionalidade. Faz-se necessário destacar ainda que a equiparação de direitos de qualificação constante no artigo 227, parágrafo 6 da Constituição de 88, não inclui a questão da nacionalidade. Destaca-se que no caso de filhos brasileiros nascidos no exterior que sejam adotados por pessoa com residência habitual no Brasil, terão direito a serem reconhecidos como brasileiros natos, podendo requerer, em qualquer tempo, após atingir a maioridade, o reconhecimento da referida nacionalidade nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição de 88. No que tange a nacionalidade do país dos adotantes, este deverá ser analisada de acordo com as normas do ordenamento pátrio do país. Entretanto, a Convenção Haia sobre os conflitos da nacionalidade de 1930 estabeleceu que se o Estado admitir a perda da nacionalidade com o processo de adoção, esta perda da nacionalidade estará subordinada à aquisição pelo adotado da nacionalidade do adotante.